Como resolver a salinidade do solo? Estou com um solo ali que está com índice salino alto, está difícil produzir. Como que eu resolvo isso? Bom, essa vai ser uma série de vídeos que eu começo a partir de agora, falando especificamente sobre salinização, sobre sodização, sobre como resolver esse problema. Possivelmente você já deve ter procurado no YouTube alguns vídeos e você já viu que tem pouquíssima informação sobre isso. Eu resolvi então fazer uma série gratuitamente aqui no YouTube para a gente tentar chegar a algumas conclusões importantes, trazendo trabalhos, trazendo a prática, trazendo a ciência, para falar, vamos por aqui que vai adiantar. Beleza? Para a gente poder começar então, já quero pedir que você se inscreva no canal. É muito importante que você esteja inscrito no canal para que todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, inclusive as outras partes dessa série, você seja avisado, tá bom? Dá também o seu like. O seu like é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui é relevante e entregue para mais pessoas. Eu sou o professor Daniel Escotar e você está agora no canal oficial da Agriconline no YouTube. Vamos lá. Para a gente poder começar, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte. Por que o meu solo ele está salino? Essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Veja, essa daqui vai ser uma série onde eu vou trabalhar desde os motivos da salinização até algumas ações que podem contribuir para a gente poder diminuir essa salinização do solo. Se você acompanhar essa série por completa, eu tenho certeza que você vai entender pelo menos para qual caminho seguir, seja aí no seu solo ou de algum cliente que você está atendendo. Eu já quero dizer o seguinte, para você que talvez é produtor rural, às vezes não tem muito afinidade acadêmica, eu peço que você também acompanhe essa série. Por quê? Eu vou trazer alguns dados científicos que, a primeiro momento, você pode pensar assim, pô, mas isso aqui é muito complexo para entender. Não, eu vou falar de um linguajar aqui que eu tenho certeza que se você acompanhar, você vai conseguir entender. Beleza? Então é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender nessa parte 1 da nossa série. O que causa a salinização do solo? Por que meu solo ele é salino? Eu preciso entender isso. A partir desse entendimento é que eu vou tomar algumas decisões para começar a trabalhar nesse solo, certo? E para isso, eu separei aqui uma série de afirmações científicas vindo de trabalho científico, de revisão bibliográfica, para a gente poder começar a entender. Para a gente poder começar, olha só, primeira coisa, a origem dos problemas de salinidade é produto da intemperização das rochas, envolvendo processos físicos, químicos e biológicos, mediante a ação de fatores como clima, relevo, organismos vivos e o tempo. Então, primeiro ponto, a salinização do solo, ou seja, o seu solo estar salino, ele pode ser uma característica natural do seu solo, certo? Vindo aí do intemperismo, de fatores como fatores biológicos, temperatura, entre outros. Então, isso é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Mas não é só fatores de intemperização, não é só fatores naturais. Veja essa segunda afirmação. A salinização induzida pelo homem, ela vai ser mais perceptível em ambientes de elevada evapotranspiração e baixa precipitação pluviométrica no curso do ano. Então, ou seja, solos onde eu tenho muita evapotranspiração, ou seja, a transpiração das plantas mais a evaporação da água do solo e pouca precipitação. Então, nessas áreas, eu vou ter também ali um aumento de salinidade do solo. Entendido isso, agora a gente vem para questões mais práticas e principalmente aqui no Brasil. Veja essa afirmação. No Brasil, solos salinos e sódicos ocorrem principalmente na região semiárida do Nordeste. Com estimativas aí feitas por Pereira, relacionam uma área de 91 mil quilômetros quadrados desses solos no Nordeste brasileiro. Veja, no Nordeste brasileiro, na região mais semiárida, a gente tem uma incidência maior de solos salinos. Agora, isso não quer dizer que sejam apenas nessas áreas. Isso daqui é uma tendência, certo? Por quê? Porque agora a gente começa a associar com ações do homem, ou seja, ações do homem que podem causar salinização. Por quê? Eu sempre gosto de trabalhar isso com os produtores, que quando ele fala, pô, meu solo é salino. Veja, se seu solo é salino, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de salinizar ele. Ou seja, parar de aumentar essa salinização. Aquele ditado, né? Se você está no fundo do poço, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê?
parar de cavar, né? Senão o poço ele vai aumentar ainda mais, ficar mais profundo e vai ficar mais difícil você sair. Veja essa afirmação. Com o aumento da população e a pressão econômica para produzir alimentos, teve como resultado o aumento de solos degradados por salinidade e sodicidade, devido à expansão das áreas irrigadas em terras marginais, o uso de água salina na irrigação, guarda isso daqui, uso de água salina na irrigação, o uso excessivo de fertilizantes, o manejo inadequado de água e do solo e a ausência de drenagem, originando grandes prejuízos para a economia regional. Então veja, a gente tem uma série de fatores ocasionados pelo nosso manejo na agricultura que vai ocasionar salinização do solo. Tudo isso daqui vai ocasionar salinização do solo. Uso excessivo de fertilizantes, que nada mais é do que sais, né? Nada mais é do que sais, alguns mais salinos, outros menos salinos. Nessa série vamos falar sobre os fertilizantes salinos, tá bom? Manejo de irrigação, utilizando água salina. Então, tudo isso vai aumentando a salinidade do solo, certo? Um outro ponto importante, a falta de drenagem. Isso daqui também vai contribuir para o aumento da salinização. Bom, eu entendi então que o solo ele pode ser salino de forma natural, ou seja, próprio efeito do intemperismo, as rochas de origem vão ocasionar um solo salino. Mas a gente entende também que um dos principais fatores é ocasionado no nosso manejo da agricultura. Bom, você pode mexer no processo de intemperização? Possivelmente não. Só que você pode já começar a pensar em estratégias para diminuir a intensidade de salinização e de sodização, que é a ação do sódio, né? Que está colocando o sódio em excesso no solo. Isso é a primeira coisa. Daniel, então é isso, está resolvido? Não, calma. Nessa série, mais uma vez, eu vou te explicar todas as ações que a gente pode fazer, alguns produtos que a gente pode aplicar para diminuir. Mas primeiro a gente tem que entender os motivos, né? Se eu entendo os motivos que ocasionam salinização do solo, eu já começo a mapear a forma correta de diminuir essa salinização. Por quê? Já vou te adiantar. Diminuir a salinidade do solo é longo prazo. Então você vai ver que eu vou te explicar aqui manejos que vão te ajudar a diminuir a salinização com o passar dos anos. Só que não adianta a gente ir aplicando esses manejos se você continua salinizando o seu solo. Então veja, drenagem do solo, importante. Utilizar adubos com índice salino baixo, importante. Não utilizar água com índice salino alto, importante. Certo? Tudo isso aqui são práticas que a gente já pode começar a pensar, ou seja, tirar as práticas que vão salinizar o meu solo. Bom, para a gente poder entender o que isso ocasiona na planta, olha essa afirmação. Os efeitos da salinização sobre as plantas são causados pela dificuldade na absorção de água e íons específicos e pela interferência dos sais nos processos fisiológicos, fazendo com que haja redução no crescimento e desenvolvimento dessas plantas. Isso daqui é uma questão bem lógica, certo? Primeiro, excesso de sal diminui a absorção de água. Segundo, o sal ele interfere diretamente nos processos fisiológicos da planta. Então, se você faz um plantio em área com índice salino alto, você vai ver claramente que a planta ela não se desenvolve ou se desenvolve muito pouco. Bom, agora você já sabe que o solo ele pode ser naturalmente salino, você pode estar salinizando o seu solo e que esses sais, esse excesso de sais no solo vai travar a sua planta de se desenvolver. Agora, Daniel, existe alguma coisa que pode ser feito? Sim, existem aqui ações que a gente vai falar nessa série de aulas. Já vou te adiantar uma afirmação importante. Olha só, em solos salinos sódicos, o emprego de corretivos como gesso, o ácido sulfúrico, o enxofre elementar e matéria orgânica tem sido largamente difundido na literatura pertinente. Quando empregado corretamente, tais corretivos têm se mostrado eficientes na melhoria das condições químicas e físicas do solo, por facilitar a remoção do excesso de sódio trocável, proporcionando diminuição do índice de saturação de sódio e estabelecimento de um pH mais apropriado para o adequado desenvolvimento das plantas e melhoria da estrutura do solo. Veja bem, olha só, essa afirmação ela já traz para a gente que existe sim solução, que possivelmente eu vou falar, o gesso é melhor, o enxofre elementar, talvez a matéria orgânica, né? Temos aqui algum ácido sulfúrico, por exemplo, tudo isso daqui realmente pode funcionar, mas não é feito de qualquer forma.
A partir de agora, nos próximos vídeos, nós vamos analisar cada um desses elementos, cada um desses produtos, desses insumos e qual a forma correta de se utilizar, pensando em diminuir a salinização dos nossos solos. Beleza? Esse vídeo agora, primeiro, foi apenas para te mostrar o que causa, o que é a salinização do solo e já trazer para você aqui um cenário geral do que pode ser feito. E agora, nos próximos vídeos, na parte 2, na parte 3, a gente vai analisar esses insumos e como utilizar eles para poder diminuir a salinização do solo. Beleza? Ficou com alguma dúvida sobre esse assunto específico? Comenta aqui embaixo. Beleza? Me fala o que você está achando aqui dessa série, se você tem interesse mais sobre esse assunto, já comenta aqui embaixo, isso aqui é importante para que a gente vá dialogando nos próximos vídeos e fica ligado aqui no canal para que você não perca a parte 2, beleza? Aproveite e se inscreve se você ainda não se inscreveu para que você não perca nada. Forte abraço e até a parte 2 desse vídeo.